E aqui também. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro aqui, Vida e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos no capítulo O Parecer de Gamaliel. Então vamos ler o Atos, capítulo 5, versículos 33 a 42. Mas eles, quando ouviram isto, se enfureceram e queriam matá-los. Levantando-se, porém, no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os apóstolos por um pouco e disse: Israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens, porque faz algum tempo que Teudas se levantou, dizendo ser alguma coisa, ao que se juntaram os 400 homens. E ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dissolvidos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos consigo. Esse também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. E agora vos digo: não vos metais com esses homens, mas deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-las, para que não sejais, porventura, achados até pelejando contra Deus. E concordaram com ele. E tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e soltaram-nos. Eles, pois, saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Então vamos ver o que é que Caibar comenta a respeito disso. Então o apóstolo disse: eu com Deus sou tudo, e sem Deus, embora esteja com os homens, nada sou. Aqueles que estão sob o amor de Deus são retos de juízo, e suas sentenças são sábias. Então o parecer de Gamaliel é lembrado a cada passo para iluminar aqueles que caminham nas sombras da morte. Todos os conselhos, todas as obras só podem prevalecer se estiverem sob o influxo divino, se houver uma sustentação divina. Eu faço uma parada aqui e coloco para os senhores. Vejam, matou-se o homem, Cristo, mas a sua obra, as suas palavras estão até hoje. Passaram 2000 anos, são tão atuais, são tão vivas, que parecem ter sido ditas agora. Então, isso aqui é muito sério mesmo. Todos os conselhos e todas as obras só podem prevalecer se forem sustentados pelo influxo divino. Jesus disse: tudo passa, passa a terra, passam os céus, mas a minha palavra não passará. É o que eu acabei de dizer. E em outra ocasião acrescentou: a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim o Pai me diz como devo falar. Olha a profundidade disso, meus amigos e amigas. A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim o
Pai me diz como devo falar. Fica muito claro aqui que o Cristo era o médium de Deus. Captava as mensagens direto da fonte de Deus. De mais ninguém. Quantas obras têm desaparecido neste mundo? Quantos conselhos se têm dissolvido, desaparecido? Do Templo de Jerusalém, que custou 40 anos de trabalho, não ficou pedra sobre pedra. E um templo que era o máximo, era tudo de poder que tinha em termos, ali na ocasião, em termos de se mostrar para os judeus, era o templo. Tudo era baseado no templo. Não sobrou pedra sobre pedra. Onde estão os grandes monumentos que eram o orgulho das civilizações extintas? Tudo passou, tudo passa. O que é o tempo? O tempo não existe. O tempo para nós, aqui na matéria, existe. Com luz, sem luz. A cada giro da Terra tem luz, não tem luz. Saímos daqui, cadê o tempo? Acabou-se. Por isso, tempo e espaço não existem no mundo espiritual. Se os homens, antes de derruírem uma obra, ou extinguirem um conselho, observassem se tal obra, ou tal conselho, provinha ou não de Deus, tomariam, sem dúvida, resoluções mais acertadas, e evitariam sofrimentos e dores causados por julgamentos injustos, ou não só por julgamentos, mas por atitudes injustas. Não é verdade? Haja vista, por exemplo, o aborto. Nós estamos cansados de ouvir mães que abortaram, relatando todas as depressões, todas as dificuldades que elas se encontram depois do aborto. E o que é que fazemos? Ouvidos loucos. Nós, ao invés de aproveitarmos as experiências, não paramos para pensar. Continua então Caio Barchuto. Gamaliel, sábio doutor da lei, membro do Sinédrio, conquanto também fariseu, não se deixou levar pelo absolutismo sacerdotal, e erguendo a voz naquele momento em que tinha de dar prova da sua consciência perante Deus, começou lembrando que o fracasso daqueles que perseguiam a Teudas, a Judas e ao Galileu. Ele foi mostrando no tempo todos aqueles que perseguiram profetas, todos aqueles que tentaram de alguma forma barrar a palavra de Deus. Mas hoje, mais amanhã, os perseguidores serão perseguidos, e seus juízos revelar-se-ão manifesta obra de iniquidade. Isso aconteceu. Os falsos profetas. Quantos que perseguiram aqueles que tentaram seguir a palavra de Jesus, foram mortos, tentando colocar outras verdades no seu lugar. Onde estão eles? Foram demolidos. O mundo, infelizmente, está sob a ação da iniquidade, mas todos aqueles que temem a Deus devem abster-se de julgamentos injustos, baseados sempre em juízos infundados, pois a justiça divina virá sem misericórdia sobre aquele que não tiver misericórdia. Vamos lá. Poxa, mas Deus não é misericordioso? Lógico que Deus é misericordioso, nos ama ilimitadamente, mas só que tem uma leizinha chamada lei de ação e reação. Deus não proíbe nem obriga ninguém a nada, mas cuidado com o que vamos fazer.
se queremos ser bem recebidos, ter boas amizades, receber boas coisas, vamos doar boas coisas. Porque se doarmos coisas ruins, é o que nós vamos receber. Mas não vai haver misericórdia de Deus, Ele não vai me perdoar. Deus não está chateado conosco. Ele simplesmente criou a lei. E se nós não seguirmos a sua lei, nós temos que passar pelas dificuldades da lei para aprendermos a respeitá-la. Então não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me perdoa. Deus nos ama ilimitadamente. O que vai nos acontecer é colheita da semeadura realizada. Isto não tem como fugir. Os apóstolos, pelo que estamos observando, executaram, diz Caibar, a sua tarefa com grande coragem, independência das injunções clericais. Mesmo que os sacerdotes do Sinédrio falaram, proibiram, eles foram e fizeram a sua tarefa, contrariando as ordens arbitrárias dadas pelos representantes do governo de Jerusalém. Foram açoitados, injuriados, caluniados, perseguidos. Eles se glorificavam nas suas próprias chagas, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Vejam, eu só faço uma pergunta a todos nós, me incluo. Estamos prontos para isso? Ser açoitados, ser perseguidos, caluniados em nome de Jesus e aceitar? E não se cansavam de ensinar no templo e pregar a Jesus, o Cristo. Exemplo edificante que nos legaram. Isso foi há 2000 anos, meus amigos e amigas. E o que estamos fazendo? Quem será de nós que terá capacidade de seguir suas pegadas? Quem será capaz de imitar essa abnegação dos apóstolos? Esse espírito de sacrifício, o desapego às coisas terrestres, esse grande amor à verdade. O que nós vemos hoje é exatamente o oposto. Um apego excessivo às coisas materiais. A verdade? Não, eu não sei de nada, nunca vi nada. Não tem mais hombridade. A verdade é de acordo com as minhas conveniências da matéria. Se eu for levar vantagem, é verdade. Se eu não for, é mentira. Acham vocês, acreditam que isto passa desapercebido aos olhos do Pai? Não. Não nos enganemos. Ação e reação virá no seu tempo e na sua hora. Só assim praticando, diz Caibar, só assim observando estritamente os preceitos e os atos é que poderemos nos aproximar de Jesus e merecer do Mestre um título que nós procuramos, discípulos. Como serão conhecidos os meus discípulos? Disse o Cristo. Por muito amarem. Nós nos amamos? Concluindo, relembramos aos leitores a sentença de Gamaliel, mestre que foi de Saulo, Paulo de Tarso. Quando tiverem de julgar os seus semelhantes e se arvorarem em juízes dos homens, se esse conselho ou esta obra for dos homens, se desfará por si mesmo. Mas se for de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais porventura achados, até lutando, pelejando, trabalhando contra Deus. Não tenhamos isso em mente. Se nós realmente queremos um dia sermos efetivamente cristãos e discípulos do Cristo, temos que parar e pensar, meus amigos. Não é fácil, não é brincadeira. Ninguém veio passar férias aqui, ninguém veio para ser dono do mundo.
ninguém será jamais dono de nada. Haja vista que nenhum sepultamento ninguém leva nada. Nada, absolutamente nada. Então precisamos ver, parar, pensar, refletir, usar a inteligência. Saber que o tempo aqui existe. E ele é muito rápido para cada um de nós. O tempo que aqui vamos passar é curtíssimo em relação ao universo. Então, uma outra experiência, quando é que teremos? Não sabemos. Lembremos-nos que neste orbe, com 30 bilhões de espíritos, 7 encarnados, 7 dormindo por incompetência de raciocínio e 16 desesperados para reencarnar. Quando é que teremos uma outra oportunidade? Comentários, perguntas, por favor, estamos abertos. Tá bom? Ô Maita, Pois não, Pedro. eu acho que falou com o Gabriel. Engraçado que ele poderia ter falado aqui, se for de Jesus, que ele que passou, né? Então, sinceramente, foi sábio, eu acho. Que aí não, exatamente. Foi sábio dizer aqui. Ele falou de Deus. O sinédrio respeitável. Porque se fala de Jesus, automaticamente já jogavam todo mundo para fora. Poderia ser bem diferente, né? Poderia mais amarga. Impressionante, sim. Maida, só um pequeno comentário. Pois não, sim. Hoje tem muitos discípulos e muitos apóstolos. De nome. Da boca para fora. Muitos. Uma infinidade. Uma infinidade. Pessoas que Fala que são cristãos. transformam água em vinho assim da noite, quer dizer, da noite a cada minuto. Impressionante. Coisas que até Cristo na terra duvida. É verdade. Nós temos um comentário assim, meio sarcástico, mas é uma verdade. O que nós temos hoje de apóstolo, de bispa, de De tudo. De muita tudo. coisa, fazendo coisas assim que você não acredita. Não é possível, a pessoa estava deitada numa cama, de repente a pessoa dá uma volta aqui no meio da plateia, a pessoa vai dar. Quanto será que essa pessoa ganhou para fazer isso? Exatamente. Paulo para fulano. É impressionante, viu? E mais, acho que outra coisa também, o livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, Jesus do lar. fantástico. Tem lá passagens espetaculares. A preparação do Cristo para com os apóstolos. Foi muito interessante. Coisa, umas lições ali preciosíssimas, sabe? É verdade. Cheias de ensinamento. Foi aonde eu quero chegar. Ele preparou os apóstolos para na sua partida. Para esse momento da partida. Que força, dinamismo, né? Coragem, fé. Eles se desempenharam. Sinceramente, eu não sabia disso. Foi muito Viu? forte. Essa coragem de ser aceitados e enfrentarem no dia seguinte, ir lá ensinar de novo, falar. Gente, o que é isso? Isso não é para qualquer espírito, não. Não. Não é para qualquer espírito, não. São espíritos já que vieram preparados para isso, Escolhidos por ele. mas que já tinham uma, Escolhidos por ele, né? como se diz hoje em dia, uma grande quilometragem de estrada. De estrada. Que foram escolhidos por ele. É verdade. Só um fracassou, né? Que infelizmente, para mim, não estava preparado. Mas fazia parte, precisava, para mostrar o ensinamento. Mas ele deu Foi um grande difícil. passo espiritualmente, viu? Foi. Ele teve várias encarnações. Uma delas foi como Joana d'Arc. O que aconteceu com ela? Morreu na fogueira. Né? Para dar Muito difícil. Meu caro amigo, meus caros amigos e amigas, não é fácil. Se nós que fomos criados simples e ignorantes, como ele, fomos criados para passar por todas as experiências possíveis, existentes do universo, para um dia voltarmos ao Pai. Então temos que passar por E ainda, tudo. erramos sobre ele, né? Que estamos malhando até hoje. Esse É uma grande bobagem, espírito que hoje não tem nada a ver. E veja bem, hoje nós malhamos, ele passa por cima do que ele fracassou. mas nós, como você disse, malhamos o Judas.
E será que nós não somos todos Judas hoje? Pelo apego excessivo que temos à matéria, pela falsidade com que se relaciona. Precisamos parar para pensar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Saímos nós mais cedo. É verdade. Estamos realmente onde merecemos. Não tem como fugir, meus amigos. E a gente vai colher o que plantou. Né? Ah, sim. Não Por tem isso estamos aqui. capaz de fugir disso. E não vamos imaginar, porque nós estamos lendo isso daqui, estudando, frequentamos uma casa espírita, a religião A, B, C ou D, que desencarnar aqui tem tapete vermelho esperando a gente, e vai ser lá Jesus já esperando a gente. Falso engano, gente. Isso não existe. A rainha da França que o dia. Isso, exatamente. Isso não existe, não. Nós estamos muito longe. Nós amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E o Cristo disse uma coisa muito séria antes de partir: amem ao próximo como eu vos amei. Tem uma diferença muito grande, gente. Como diz o Haroldo Dutra aí, esse seria o 11º mandamento: amar a Deus e ao próximo como eu vos amei. Veja, o Cristo nos amou de tal forma que mesmo dizendo a Pedro: você me negará 3 vezes antes do galo cantar, ele não renegou a Pedro. Ele olhou a Pedro, mesmo depois de negar, com a mesma humildade, com a mesma fraternidade. Nós estamos prontos para isso? É engraçado que Pedro duvidou, né? Pedro duvidou. E era um homem forte, preparado para isso. Não tenha dúvida nenhuma. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Então vamos no novo capítulo, Despenseiros da Comuna. Vamos ver se vai dar tempo. Nós vamos ler o capítulo 6, versículos 1 a 6, Atos dos Apóstolos. Nesses dias, porém, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas daqueles, os gregos, eram esquecidas na distribuição diária. E os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, que era a distribuição diária que era feita às viúvas. E nós atenderemos de contínuo à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. E eles então escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, quer dizer, um adepto novo que veio da Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Então vamos ver esses despenseiros da comuna. O que é despenseiros da comuna? Na casa do caminho eles recebiam alimentos e distribuíam. Então, e os gregos estavam dizendo que aqueles que cuidavam da distribuição não estavam entregando para as viúvas, para as mulheres dos gregos. Então foram escolhidos esses novos indivíduos para cuidar da dispensa da comunidade. Então vamos ver o que diz o Garbacho. O estabelecimento da comunidade ou da comuna entre os cristãos tornou-se um fato. Foi necessário a nomeação de despenseiros, sem o que ficaria prejudicado o trabalho dos apóstolos. Imagine,
Os apóstolos pregando, as pessoas doando, e lá atrás uma confusão na distribuição. Só dou para ele, não dou para ele, não dou para quê? Então, quer dizer, foi necessário realmente organizar a despensa. Como poderiam eles satisfazer os compromissos da doutrina, dedicarem-se à oração, à cura de enfermos, etc., se ficassem ocupados em recepcionar as coisas materiais e repartir essas coisas na comunidade? Como eles poderiam trabalhar? Demais, não queriam a seu cargo as finanças da comunidade. Não só isso, mas também não queriam eles, apóstolos, ficarem diretamente responsáveis pelas finanças. Deliberaram entregar essas tarefas, ou essa tarefa, a pessoas dedicadas, solícitas, de espírito de justiça e sem outros compromissos especificados. Foi assim então que concordaram escolher 7 homens, dentre os quais destacava-se o poderoso médium, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Estevão. Quem foi Estevão, meus amigos? Quem foi Estevão? Foi protetor de Paulo, Saulo. Quem foi Estevão? Primeiro mártir do cristianismo. Morto por quem? Por Paulo, perseguidor. Por Saulo de Tarso, perseguidor, que ainda era judeu, depois se transformou no nome Paulo de Tarso. Que se transformou exatamente no protetor de Paulo. Estevão, que, como veremos adiante, sofreu grande perseguição do farisaísmo, sendo apedrejado, de cuja morte participou Saulo, como ele próprio afirmou depois de convertido em Paulo. Então, a organização da comunidade tornou-se um fato de grande importância na Judéia, tendo sido esta instituição provavelmente muito combatida, pois de forma alguma poderia agradar ao sacerdotalismo dominante, tampouco agradar ao capitalismo, que viu naquelas ideias novas o perigo para as respectivas fortunas, para o apego ao mando e às posições. Vocês percebem que é tudo igual, não muda nada, gente? Todo mundo preocupado com o poder, com o dinheiro. Todo mundo preocupado com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade. As 3 chagas que corroem a humanidade, como diz Kardec. Está tudo igual. Hoje então ainda é pior, meus amigos. Esse excessivo apego à matéria, nós vemos isso aqui. Não, ele não vai, se ele vier, ele vai atrapalhar o meu negócio. Quer dizer, nós não pensamos no nós da comunidade. Os atos não dão notícia, circunstâncias, não dão detalhes da nova instituição cristã, mas é presumível que ela se mantinha como uma organização admirável. Basta ver a boa vontade com que todos aqueles que aderiam à comunidade se despojavam daquilo que tinham, entregando os haveres à comunidade, para compreender que a classe laboriosa congregada à comunidade fazia o mesmo com os seus salários para a manutenção da instituição. Então essa afirmação é muito concludente, é muito conclusiva, pois não se poderia conceber que uma multidão composta, veja bem, meus amigos, por mais de 5.000 homens, vivesse em completa indolência, unicamente rezando. Ué, e as necessidades materiais? Ah, vai cair do céu uma bênção, a comida vai satisfazer. Não, gente, nós estamos na matéria.
Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós não podemos fugir disso. Então, tinha que realmente ter um grupo responsável por administrar aquilo. Naturalmente, antes de ir, o pessoal está agitado hoje, não? Todo mundo muito agitado hoje. Mudança de lua. Mudança de lua, são facilmente influenciáveis pela lua. Essa afirmação é concludente, pois não se poderia, repetido, conceber que uma multidão composta de mais de 5.000 homens vivesse em completa indolência, unicamente rezando. Naturalmente, antes de irem para o trabalho, deveriam fazer as orações e à noite, estudos evangélicos sob a direção de alguns apóstolos, bem como orações. E para concluir hoje, nós vamos parar por aqui dizendo o seguinte: mas durante o dia, entregava o seu trabalho cotidiano, não é verdade? Nós vamos parar por aqui porque está impossível, todo mundo está conversando demais, ninguém está prestando atenção. Nós paramos por aqui, tá bom, meus amigos? Beleza. Muito obrigado, internautas. Continuaremos no próximo encontro.